A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos aqui, meus irmãos, no nosso quinto áudio desta maravilhosa palavra que é a Epístola aos Hebreus. Nós não sabemos quem escreveu, suspeitamos que seja Paulo, mas a gente não tem prova nenhuma, Ontem a gente parou no capítulo 7, no verso 6. Vamos dar continuidade? Olha só o que está escrito aqui, no verso 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem ali. Porém, aquele de quem se testifica que vive, e para assim dizer por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Que recebe dízimos, pagou dízimos, Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei? Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Verso 14. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Está vendo? Jesus vem de Judá, e nunca se falou de sacerdócio sobre Judá. Vamos lá, verso 15. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Vendo? Cristo não foi feito sacerdote pela lei carnal, por nada carnal, mas sim pela virtude da vida. Verso 17. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abirrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Todos esses versículos que eu li está explicando claramente que maior, por exemplo, até onde tinha conhecimento de dízimos era por causa dos sacerdotes da tribo de Levi. Da tribo de Judá, não havia nenhum sacerdote ali que pudesse falar alguma coisa assim. Então, nós sabemos que Jesus Cristo veio de Judá. Sendo ele de Judá, da tribo de Judá, nós sabemos também que não havia sacerdote. Por quê? Porque os sacerdotes são todos da tribo de Levi, mas dentro de Judá saiu um sacerdote que não foi feito por vontade humana, foi feito por vontade divina. Esse é Cristo. Portanto, Cristo é aquele Melquisedeque que recebeu o dízimo de Abraão. Então, nós aprendemos novamente que dízimo é coisa séria. Verso 21. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependeu. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Verso 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdote perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Todos os sacerdotes que vieram da tribo de Levi não pôde salvar quase a si mesmo,
nem quanto mais a outros, e assim pereceram. Mas esse sacerdote pode salvar a muitos. Olha que diferença. Isso é importante. Verso 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Tá vendo? Os sacerdotes antigamente, eles tinham que oferecer sacrifícios pelo pecado deles e pelo pecado dos outros. Esse sacerdote que é nosso, Jesus Cristo, ele não precisa ficar todo dia oferecendo sacrifício. Por quê? Porque uma vez só ele se ofereceu, ele se deu por tudo isso. Verso 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes e a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então, você entendeu aí que o nosso sumo sacerdote é o maior sacerdote que já existiu e ainda existe, está à destra do Pai, né? Capítulo 8, meus irmãos, vamos para o capítulo 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então quem fez esse tabernáculo aqui foi o próprio Senhor. Verso 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que estes também viessem que tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. Então, com certeza, esse sacerdote nosso, que é quem se ofereceu por nós, pelos nossos pecados, já está no céu. Os quais servem de exemplo à sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas, agora, alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo, porque repreendendo-os, lhes dizia: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Então, se todo aquele antigo povo, sacerdote, todos aqueles templos fossem tão santificados, não era necessário de ter outro, mas eles eram só sombras. Está entendendo? Do que viria por vir. Do que teria por vir. Verso 9. Não havendo o concerto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Olha só, como eles não permaneceram para aquele concerto, o Senhor também não atentou para eles. Olha que risco. Verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, que é o coração, e em seu coração, né? As escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Olha só. Verso 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor, desde até o maior. Verso 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e seus pecados, e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: novo concerto envelheceu. O primeiro, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então virá o novo concerto do Senhor, meus irmãos, porque aquele antigo concerto que o Senhor fez não está mais
bem, porque muita gente acabou quebrando o concerto, né? Eu fico por aqui e amanhã a gente continua capítulo 9 de Hebreus, né? Anota aí a lição de casa, Isaías 41:11. Isaías 41:11, e está fazendo aniversário hoje a Christine Lu Marie. A Christine Lu Marie é sogra da Denê, lá da França, né? Então, Christine, feliz aniversário. Denê, um grande abraço para você, viu? Deus abençoe grandemente. Hoje também é aniversário do Erasmo, lá da Bahia. Erasmo, feliz aniversário, meu amigo. Deus abençoe. Vamos ver. Hoje, deixa eu ver se eu tenho sim, ó. A Kelly tá fazendo aniversário hoje. Kelly, feliz aniversário. A Michele do Jardim São Bernardino também tá fazendo aniversário hoje. Michele, feliz aniversário. Missionária Neucina, do grupo Cristo é a Resposta. Feliz aniversário, varoa. Deus abençoa grandemente a sua vida, né? Bom, meus irmãos, ajude a ajudar alguém, comprando os PDFs, depositando seus dízimos ou ofertas, para a gente poder ajudar as igrejas, né? Também quero passar para vocês um contato de um rapaz que está fazendo áudios igual o pastor Alex. De repente você possa gostar. O nome dele é Rafael e o número dele é 82-91556697. Maná do céu. Ajuda ele, meus irmãos, chama ele lá e ele vai adicionar vocês, né? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?